Eu sou Cláudia Regina Duarte Lima, acadêmica do curso de Teologia, da disciplina de Pregação e Práticas Ministeriais, meu RA 201 598 725, professor mestre Rafael de Paula e o nosso coordenador do curso de Teologia, Ronei Luiz. Essa atividade, MAPA, é uma atividade avaliativa e esse vídeo está sendo gravado apenas para efeito dessa avaliação da instituição Unicesumar. Eu agradeço a todos e a oportunidade de ser avaliada também. O título da ministração é Amor Perfeito e eu gostaria de falar um pouquinho a respeito desse tempo que está sendo aqui declarado na carta de 1 João, capítulo 4, dos versículos 1 a 21, que fala de um tempo. Aqui o apóstolo João se refere a onde os cristãos da época estavam sendo influenciados por ensinos heréticos, com influências de ensinos danosos, né? A comunidade do corpo de Cristo, né? Então ele começa falando a respeito dos falsos profetas, estabelecendo à luz a verdade do Evangelho e como nós poderíamos nos defender desses falsos profetas e falsos ensinamentos, né? Apoiando a nossa confiança na verdadeira luz do Evangelho, que exprime o cuidado e o amor de Deus. O apóstolo nos chama a atenção aos princípios do amor de Deus, como um sermão destinado à igreja que estava sofrendo com tais mentiras e confusões, que nós também, paralelamente, poderíamos citar o tempo, né, que a nossa sociedade contemporânea tem nos levado também a essa reflexão acerca do amor e da clareza do Evangelho, que vão sendo esvaziados, né, por ensinamentos que são aglutinados ao meio da igreja, como que costumes, né, pensamentos errôneos e uma sensação de relativização da verdade de Deus e do seu amor, onde as pessoas não conseguem, muitas vezes, pontuar claramente qual é o ensino que o Evangelho nos traz, as boas novas, e quais são as verdades, os princípios, os pilares norteadores da nossa fé, né? Eu gostaria de fazer a leitura do texto de 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao 21, e o texto fala assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. No versículo 7, a segunda etapa diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, Deus de tal maneira nos amou,
devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Essa é a palavra que está escrita no livro de 1 João, capítulo 4, versículos 1 a 21, e ela fala a respeito de um tempo em que a igreja relativizava a verdade de Deus, em que a igreja estava sendo impactada, de alguma forma contaminada por ensinos errados, danosos ao corpo de Cristo. E aí então o apóstolo João começa a estabelecer alguns princípios, alguns pilares de entendimento para que o povo então entendesse como poderia se proteger desses falsos profetas. No primeiro tema, eu gostaria de chamar a atenção para 3 partes do texto, apenas 3 partes, e a primeira dela é quando o apóstolo fala a respeito de provar os espíritos. Fica claro dos versículos 1 ao versículo 6 que nós podemos ver quanto ele baliza o seu discernimento, a sua confissão, através de Jesus Cristo ser o seu único Senhor e Salvador e Redentor da raça humana. Basta com isso que, crendo, nós confessemos o nome de Jesus que veio em carne e nos salvou por seu amor. Do contrário, negando que Jesus Cristo assim o tenha feito, que não veio em carne, estão com isso querendo anular o sacrifício feito na cruz por ele. Nós, porém, confiados na palavra do Evangelho, na luz do seu amor, declaramos que recebemos o sacrifício de Jesus, que ele veio em carne como um de nós, revelando a Deus, o Deus que nos ama. Veja que a sociedade passava por um tempo de dúvidas a respeito do que cria, e o apóstolo vem e estabelece princípios de entendimento, e um dos pontos principais é reconhecer os ensinos que eram falsos e os espíritos que não procediam de Deus, né? Porque Deus assim nos amou e nos deu do seu Espírito e nos trouxe a verdade através do seu Evangelho de boas novas, né? Então, como provamos, né? Como sabemos, todo aquele que confessa a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele está não só se posicionando publicamente, mas ele está declarando aquilo que ele crê. O segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que Deus é amor. Primeira coisa que se fala é o que Jesus é para você.
né? E o segundo ponto é Deus é amor, e fala desse amor de Deus e fala também sobre esse presente, essa dádiva, né, que nós recebemos, e recebemos porque Ele nos amou primeiro. A palavra nos diz que Deus é amor, e conforme o livro de Tiago, capítulo 1, verso 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Conforme o livro, é uma das coisas que eu mais gosto de falar sobre esse texto, é que não há sombra de variação. Quantas vezes, no momento de incerteza, no momento de dificuldade, a primeira coisa que muitas vezes pensamos é a dúvida. É a dúvida, a gente sai daquele lugar de descanso e confiança no amor de Deus e vai para um lugar terrível de dúvida e de ansiedade do que será que vai acontecer, né? Então a palavra estabelece que um Deus que amou dessa maneira, de um Deus que fez tamanhas coisas, como poderia nós não podemos então descansarmos à sombra da sua palavra, não é? Então, descansamos nesse amor sacrificial, um amor que reflete em todos que são filhos e que caminham à luz e na luz desse evangelho. No texto de Provérbios capítulo 4 e verso 18 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Ou seja, enquanto nós vamos caminhando, nós vamos sendo impactados pelas nossas escolhas de fé, ou não, né? Vamos nos tornando conforme as nossas escolhas, e esse é um grande amor de Deus, que ainda, né, que nós sejamos, que nosso pensamento esteja tão afetado por condições sociais, pela maneira em que fomos inseridos na sociedade, nós ainda temos esse amor que nos alcança através do seu Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que estabelece em nós, como que um edifício, como a palavra diz, que esses pilares estiverem estabelecidos na palavra, os ventos podem vir e nós não seremos abalados, não é? Ou seja, enquanto caminhamos, vamos nos tornando as nossas escolhas, onde o Espírito vai trabalhando e onde nós sejamos, então, vamos sendo confrontados, vamos sendo contristados, então vamos encontrando a presença do Senhor. Os nossos pecados foram perdoados e nós fomos livres através do seu amor, e assim conhecemos que estamos nele, porque ele nos deu o seu Espírito, porque a palavra nos diz que por ele vivamos uma vida de amor e piedade por aquele que nos chamou. Conhecemos ao Deus de amor que nos perdoou quando éramos ainda pecadores e que com tanto amor nos amou. O amor procede dele porque ele é amor. Por isso nós também sejamos conhecidos por esse amor em nós e através de nós. Então, ao próximo, esse amor ele estende, né, as tendas daquilo que nós recebemos. É aquele que representa os princípios daquele que nos enviou. Esses somos nós. E o terceiro momento que eu gostaria de chamar a atenção é que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. É essa parte que eu mais gosto desse texto. E ele fala sobre um amor maduro, onde nós começamos a confiar naquele que nos chamou, nesse amor derramado, onde o medo é lançado fora. Veja que é um exercício de lançar fora, né? De tomar uma posição de fé e de esclarecimento. Nesse sentido, a palavra lança fora todo medo. Veja, implica uma decisão de agir de acordo com a sua confiança naquele amor sacrificial que vimos antes. Alguém que toma um posicionamento de lançar fora uma ação derivada de uma fé genuína de confiança no seu Deus. Deus então, né, nós então começamos a viver uma vida sobrenatural, livre de pensamentos limitantes ou religiosos que representam costumes e não refletem uma vida transformada por uma fé pura e simples, que reconhece o amor de Deus e a remissão dos nossos pecados.
Nós podemos pensar como uma criança confia que a sua mãe dará alimento, ainda que sejam tão diversas as coisas, esse amor, né, é corruptível, mas nós confiamos num amor incorruptível, que você possa, então, ser encontrado nesse amor, que você declare esse amor e que você possa ser livre por ele. Muito obrigada pela atividade, a todos os meus professores. A paz.